Olá, oitavo ano. Hoje nós vamos continuar falando do capítulo 9, Sol, Terra e Lua. Só que hoje nós vamos falar somente da Lua. Falamos da Terra, movimentos da Terra, hoje nós vamos falar da Lua. A Lua, ela é o único satélite natural da Terra. Ela tem aproximadamente 3.476 quilômetros de diâmetro, né? O que vai corresponder a 1/4 do diâmetro da Terra. Tá? A massa dela equivale a 1,81 avos da massa terrestre. Ou seja, para a gente ter o peso aí da Terra, né, nós teríamos que ter 81 luas para chegar ao peso aí da Terra, se for comparar uma com a outra. E para girar em torno de si mesma, fazer o movimento de rotação, a Lua leva aproximadamente 27 dias e 7 horas, né? O mesmo tempo que ela leva para dar uma volta completa em torno da Terra, né? O movimento de translação. A Lua também faz rotação e translação, ou seja, ela gira em torno de si mesma e gira em torno da Terra, fazendo a translação. Só que esses dois períodos dela têm a mesma quantidade de dias e horas. São 27 dias e 7 horas, ao contrário da Terra. A Terra são 24 horas na rotação e 365 dias e 6 horas no movimento de translação. Então, como são iguais os movimentos da Lua, a sua rotação e translação são chamadas de movimentos síncronos, ou seja, têm o mesmo período. O brilho da Lua, ele é reflexo da luz do Sol. Da mesma forma que os planetas, ela não tem luz própria, ela é iluminada, né? As fases da Lua, elas representam os diferentes aspectos que nós vemos o satélite natural da Terra, que é a Lua, ao longo do seu ciclo, né? Isso vai acontecer porque a posição dela em relação ao Sol, como ela vai estar sendo iluminada. Ela apresenta 4 fases, podendo ser a nova, crescente, cheia e minguante. Cada uma dessas fases vai durar cerca de 7 a 8 dias, tá? Como que vai acontecer essas fases aí? A fase da Lua nova, a gente não consegue observar a Lua porque ela está totalmente posicionada entre o Sol e a Terra. Por isso, nós não vemos ela neste momento. Nessa fase aí, a Lua ela fica no céu durante o dia, nascendo por volta de 6 horas da manhã e se pondo lá por volta das 18 horas. Na fase da Lua crescente, né, em formatinho aí de C, ou também pode ser chamado de quarto crescente, porque nesse momento a gente só consegue observar 1/4 dela, por isso que é chamado de 1/4 crescente, né? Seu formato vai ser de semicírculo, como a gente falou aí, e ela vai nascer lá por volta de meio-dia e se pôr por volta de meia-noite. A lua cheia é quando a Terra está entre o Sol e a Lua. Então, portanto, a gente consegue observar toda a face aí desse satélite iluminado pelo Sol, da Lua iluminado pelo Sol, né? Nessa fase, ela vai nascer por volta das 18 horas, 6 horas da tarde, e se pôr 6 horas da manhã. Já na fase minguante, ela está minguando, ela está sendo tampada aí, né? Está sendo obscurecida, está deixando de receber a luz aí do Sol, né? Então, por isso que é chamado também de quarto minguante, né? Não conseguimos observar toda a sua face aí. Ela vai nascer por volta de meia-noite e se pôr por volta de meio-dia, tá? Essa é a fase de lua minguante. Nós temos a influência das marés, né? A Lua, ela influencia as marés aí. Como que ela influencia as marés, né? Como ela é atraída pela Terra, a Lua ela vai girar ao redor do nosso planeta, né? Ela exerce uma força que é a força de gravidade, força gravitacional sobre a litosfera, que é a camada de terra, a parte mais sólida da Terra, né? Só que essa força que ela exerce aí, quase que a gente não percebe, é imperceptível. Já na hidrosfera, que é a parte que tem mais fluido, a parte líquida, as consequências que nós conseguimos observar é a subida e descida das águas, né?
Isso causa uma variação no nível dos oceanos e dos mares, que são chamadas marés. Quando a gente fala que está maré alta, maré baixa, a maré está subindo, isso é a Lua influenciando aí, né? Como que ela faz isso? Com o movimento da rotação da Terra, as mudanças dessas marés altas e baixas ocorrem diariamente, né? Quando alguma determinada região da Terra, em um determinado momento do dia, está mais próxima da Lua, a maré fica alta, né? Aproximadamente 6 horas mais tarde, ou seja, ao passar do dia, a rotação vai fazer com que a Lua se distancie nessa mesma região. Então, a maré fica baixa. Dali 6 horas e 12 minutos depois, acontece a maré alta novamente. Então, vai acontecendo esses movimentos de subida e descida aí de maré de acordo com a proximidade da face da Lua voltada para a Terra aí. Nós temos também uns eventos que são denominados eclipses. Os eclipses eles vão acontecer quando o corpo passa pela sombra produzida de outro corpo. Como que isso vai acontecer? Quando um astro passa por outro, né? O escurecimento total ou parcial de um astro, feito por meio dessa interposição de um segundo astro na frente dele, ou seja, quando um passa na frente do outro, é o que a gente chama de eclipse. Existem dois tipos, o solar e o lunar. Ele pode ser parcial ou total. Nós vamos ver aí como isso acontece. O eclipse lunar ocorre quando a Lua está entre a região de sombra da Terra, né? Então, é gerada por meio de uma luz do Sol e a sombra da Terra vai cobrir a Lua aí. Então, a posição de Terra entre Sol e Lua, nós temos aí o que chamamos de eclipse lunar. Já o eclipse solar é quando a Lua está entre o Sol e a Terra. Aí projeta sua sombra sobre a Terra. A sombra da Lua é projetada sobre a Terra. Nas regiões do planeta onde o Sol é observado, sendo completamente tampado pela Lua, ocorre chamado eclipse solar total, né? Tais regiões vão estar encontradas na sombra da Lua. Já nos lugares onde o Sol não fica completamente coberto pela Lua, porque tem regiões ali centrais onde vai ser totalmente tampado pela sombra da Lua, nós vamos ter o eclipse total. Quando ele não está completamente encoberto pela Lua, ocorre o eclipse que a gente chama de eclipse solar parcial, tá bom? Aqui nós temos uma imagem do eclipse lunar. Nos eclipses lunares, a Lua ela não deixa de receber a luz do Sol completamente. O que isso vai acontecer? Parte da luz solar é desviada pela atmosfera terrestre, dando à Lua uma cor mais avermelhada, né? Ela fica parecendo um aspecto assim meio amarronzado, um vermelho mais escuro. Já nos eclipses solares, né? O eclipse do Sol, a Lua ela fica entre ele e o nosso planeta. Dependendo das modalidades, do tempo e das circunstâncias, a Lua pode encobrir toda a superfície solar, né? Pode cobrir todo o Sol, aí que a gente vai ver que é chamado de eclipse total, né? Como a luz do Sol vai ser bloqueada pela Lua, ou seja, não vai passar a luz solar, o dia ele pode ficar mais escuro, e durante esse fenômeno aí pode até aparecer algumas estrelas no céu durante o dia, tá bom? Esse foi o conteúdo deste capítulo aí, tá, galera? Vou mandar exercícios, atividades e um trabalhinho para vocês fazerem sobre esse conteúdo. No mais é isso, continuem se cuidando, fazendo as atividades. Uma boa semana a todos.